Olá, minha gente. Essa é a nossa 8ª aula de obrigações. Vamos falar hoje sobre obrigações solidárias e sobre solidariedade ativa. Na aula passada a gente falou sobre obrigações divisíveis / indivisíveis e quando eu comecei a falar dessa parte da matéria, eu cheguei a dizer que havia um princípio muito importante a nortear o cumprimento dessas obrigações. O princípio era o princípio do concurso partes fiunt, né? Se a gente abrir aqui o nosso Código Civil, a gente vai ver aqui no artigo 257 que ele diz assim: havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividir em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Então, se eu tiver C, credor de D1 e D2, pelo valor de R$1.000, aqui é o 257, princípio concurso partes fiunt. Como é que isso vai ser prestado? Vai ser prestado da seguinte forma. D1 repassa 500 para C e D2 repassa 500 para C. Vai ser prestado assim. Lembre-se, muito tranquilo. Só que vamos supor que essa dívida ela continue sendo de R$1.000, C, D1, D2. A dívida é de R$1.000, só que é uma obrigação solidária. Ok, minha gente? Vamos lá, como é que vai ser cobrado isso aqui agora? Aí nós vamos entrar na nossa matéria. Olha só o que diz o nosso roteiro. Vamos aí. O artigo 264 determina a solidariedade quando, na mesma obrigação, concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Então, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Significa dizer aqui que na hora de se prestar esse objeto vai ser assim: C pode cobrar de D1 R$1.000. Ou C pode cobrar de D2 R$1.000. De um ou de outro. Tá, gente? Ele não vai cobrar. Porque se ele cobrar de cada um R$1.000 em momentos distintos, ele vai acabar ganhando R$2.000. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo só que se ele quiser escolher D1 para ser aquele que vai pagar para ele, ele vai cobrar R$1.000 de D1. Se ele quiser escolher o D2 a pagar para ele, ele vai cobrar só do D2 e vai cobrar R$1.000. Agora, se ele quiser cobrar dos dois juntos, também pode. Vai cobrar os R$1.000 apenas, de D1 e D2. Entenderam? Agora vejam, o princípio concurso partes fiunt é uma regra geral. Tá? Por isso que aqui eu fiz questão de dizer que a obrigação é solidária. Porque se eu não fizer essa observação, se isso não decorrer de lei ou do contrato, que há essa solidariedade, isso aqui teria que ser prestado desta forma aqui, pela incidência do princípio concurso partes fiunt. Beleza? Então, muito atentos a essa regra, gente. Parece uma coisa besta, mas fiquem muito atentos a isso. O princípio geral, a presunção é de que a obrigação ela é divisível e vai ser prestada de maneira divisível. A exceção é essa obrigação ser prestada solidariamente. Tá? E aí, a gente continua ainda aqui no nosso roteiro. Vocês já perceberam, até então, no 264, que a solidariedade pode ser ativa ou passiva, mas podemos prosseguir ainda aqui. Caracteriza-se a solidariedade pela multiplicidade de credores, tendo cada qual direito à totalidade da dívida, como se fosse credor único, ou pela multiplicidade de devedores, cada um obrigado pela dívida toda, como se fosse um único devedor. Cumprida a prestação, não haverá mais relações entre credores e devedores. Tá? Ou seja, no nosso exemplo, se um dos devedores solidários pagou a dívida, acabou, o credor some, o credor já recebeu o que ele queria. Depois vai haver um acerto interno para que as cotas sejam igualadas entre os devedores. Tá? E a gente vai estudar isso ao longo dessa aula. Mas vamos lá, artigo 275, o que é que ele diz? O credor
tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Aplicações práticas dessa solidariedade. Artigo 942 e a questão da insolvência. O artigo 942 diz o quê? Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Então veja, é um caso de solidariedade decorrente de lei. Se você tem um caso de responsabilidade civil com mais de um autor do dano, todos respondem solidariamente. Ah, mas eu não vou analisar quem é mais culpado, quem é menos culpado. Se todos deram causa, né, conjuntamente, ainda que um tenha dado mais causa, o outro tenha dado menos causa, todos respondem solidariamente. Tá? Então eu posso cobrar de qualquer um a dívida integral. Tá? Bom, enquanto a questão da insolvência, o que eu quero dizer aqui? Tem uma vantagem, gente, a solidariedade. No concurso partes fiunt, vamos lá, credor, devedor 1, devedor 2. O devedor 1 é solvente. O devedor 2 ficou insolvente. Ou seja, ele não tem grana para pagar. A dívida é de 1.000. Concurso partes fiunt, viu? 257. Vou escrever aqui para 257. Tá? Como é que funciona isso? Poxa, D1 é solvente. Vai lá, ele cobra, você cobra R$500 de D1. Tudo lindo. E D2? D2 não tem grana. E agora? D2 não tem grana. E agora? C pode cobrar esses outros 500 de D1 porque D1 é solvente? Não. Concurso partes fiunt. Se a obrigação for divisível, ela se presume dividida em tantas quantas forem as combinações entre credor e devedor. Agora vamos mudar tudo aqui. Vamos mudar tudo. Vamos escrever aquela palavrinha mágica que decorreu de um contrato. Olha só. Solidariedade. C, D1 e D2 são devedores solidários de R$1.000. Acontece que D1 é solvente e D2 é insolvente. O que é que vai salvar a pele do C aqui? D1 é solvente e tem grana. Então ele vai cobrar quanto de D1? Ah, meu amigo, ele vai ser inteligente e vai cobrar do D1 R$1.000. Beleza? Compreenderam isso? Tá? É o que está no nosso roteiro sobre a importância da solidariedade num caso desse, por exemplo, de insolvência de um dos devedores. É um mecanismo aqui que vai proteger muito o credor de uma hipótese dessa, de um calote desse que ele poderia levar. Agora, se a gente estiver diante da regra geral, concurso partes fiunt, não há o que fazer. Ele só vai poder cobrar a quota parte de cada um. Tá? Bom, 4 características da solidariedade. Primeira delas, pluralidade de sujeitos ativos ou passivos. Tá? Não há solidariedade se eu tiver só um credor e só um devedor. Tem que ter ou mais de um credor ou mais de um devedor para eu poder estabelecer, onde houver pluralidade, contratualmente ou por decorrência de lei, a solidariedade ativa de credores ou passiva de devedores, e pode ser mista se for de credores e devedores. B. Multiplicidade de vínculos, sendo distinto ou independente o que une o credor a cada devedor. Gente, isso aqui, olha só, é uma decorrência do artigo 266, que diz assim: a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou codevedores, condicional ou a prazo, ou pagável em lugar diferente para outro. Né? Então, ela pode ser válida para uns, nula para outros, prescrita para uns, não prescrita para outros, tá? Porque é uma multiplicidade de vínculos. Aqui eles respondem como se fossem um credor ou um devedor único.
tá? Mas eles têm histórias que unem o credor a cada um dos devedores solidários distintas. Tá? Eles têm histórias independentes. A forma de cumprir é que é uma forma que pode ser exigida tudo de um só. Mas como os vínculos são diferentes, eu posso ter nuances que tornam as dívidas de cada um diferentes, embora devam ser cumpridas de uma única forma. Tá? Então, por que eu coloquei aqui 125 e 130? É porque ela pode ser condicional para um, não ser condicional para outro. Ela pode ser com termo para um ou ser sem termo para outro. E assim vai. Tá? Letra C. Unidade de prestação. Mesmo que haja uma multiplicidade de vínculos, histórias diferentes que acabaram por unir um credor aos vários devedores solidários, ou um devedor aos vários credores solidários, há uma unidade de prestação. Depois que o credor recebe aquilo que é devido, acabou. Né? Aí vamos para uma segunda fase da solidariedade, que é uma fase de acerto interno. Tá? Então ela é prestada de uma vez só, de uma forma só. Ela pode ser prestada. Que também o credor, como a gente viu, ele pode cobrar, se ela é solidária, ele pode cobrar toda a dívida de um dos devedores solidários. Ou um pedaço da dívida desse e o restante dos demais. Ele tem essa maleabilidade. Tá? Mas normalmente ele cobra ele cobra do mais rico. Cobrou lá do mais rico, recebeu tudo. Ele sai da história. Aí vem uma segunda etapa aí, que é o acerto interno entre esses devedores solidários. Tá? Mas há uma unidade de prestação, não há uma dualidade de prestações, porque senão o credor acabaria recebendo várias vezes pela dívida, e não é essa a intenção. A intenção é que seja prestada de uma vez só, muito embora os vínculos possam ter nascido em momentos diferentes, ou por causas diferentes, etc. Tá? Corresponsabilidade. A ideia aqui é que, principalmente na solidariedade passiva, um devedor responde pelos outros, né? Tornando-os corresponsáveis. Seguindo no nosso roteiro. Na realidade, a obrigação solidária enfaixa um rol de obrigações menores entre credores e devedores, e entre estes em suas relações internas conforme o caso. O que é que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que depois que ocorre a prestação, ainda assim haverá um acerto interno entre os credores solidários para que eles dividam aquilo que um só recebeu, ou entre os devedores solidários para que os demais que não pagarem respondam pela sua quota parte perante aquele que pagou tudo sozinho. Tá? Bom, natureza jurídica. Natureza jurídica. Seria a solidariedade uma representação? Não, porque representação a pessoa age em nome por conta de outrem. Na solidariedade, o devedor solidário, ele responde em nome próprio. Ele responde também pela cota dos outros, mas ele responde também pela própria cota. Então não é exatamente uma representação. Tá? Há também quem afirme ter a natureza de fiança, só que a fiança é um contrato, decorre de vontade sempre. E outra coisa, gente, os fiadores nem sempre são devedores solidários, eles podem ser devedores subsidiários em relação ao devedor principal. Né? Bom, mas qual é a diferença entre a fiança e a solidariedade? Embora a fiança possa ter também, como consequência, uma obrigação solidária entre fiador e devedor principal, possa ter também, né? A grande diferença é que a fiança ela decorre necessariamente de um contrato e a solidariedade ela pode decorrer de lei ou do contrato. Com isso eu digo que qual é a natureza jurídica da solidariedade? É um instituto sui generis, ele é um instituto próprio. Solidariedade é um instituto por meio do qual credores ou devedores, a partir de uma multiplicidade de vínculos, eles têm uma unidade de prestação. Tá? Bom, então, rolando aqui a nossa tela, né? O mais adequado é entender a solidariedade como um modo de assegurar o cumprimento da obrigação, facilitando-lhe o adimplemento. Tá? Princípios comuns
a solidariedade ativa e passiva. Vamos lá, artigo 265. A solidariedade não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. Eu também já falei isso. O que se presume é o princípio do 257. Lembram-se? Olha o que é que se presume. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. O concurso partes fiuntes se presume. A solidariedade, não. A solidariedade ela tem que decorrer de lei ou de contrato. Tá? Vamos lá. Voltando aqui para o nosso roteiro. Consequências dessa história do 265, né, de que a solidariedade não se presume. Né? Vamos lá. Não induz solidariedade de parentesco próximo. O pai e o filho, João e José, pai e filho, são devedores de Ricardo pela quantia de R$1.000. Há solidariedade aí por serem pai e filho? Não, não há solidariedade. Tá? Qual é a regra então? Concurso partes fiuntes. Se eles são devedores de R$1.000, cada um é devedor de 500 na realidade. Não se pode admitir solidariedade por conjunturas. Ela decorre da lei ou da vontade das partes. Da lei da vontade das partes é contrato, testamento, etc. Letra C. Obrigação contraída por sócios ou condôminos se presume como fracionária, correspondente ao quinhão de cada um. Por isso que quando eu vou pagar no meu condomínio, eu pago a parte proporcional à minha unidade autônoma. Não se entende haver solidariedade apenas por haver sido contraída no mesmo momento a obrigação por mais de um sujeito. Não dá, eu não posso presumir. Mesmo que a mesma obrigação tenha sido contraída por mais de um sujeito, a presunção aqui é de que, se for divisível o objeto, a presunção aqui é de que cada um é devedor apenas da sua quota parte. Concurso partes fiunte. Artigo 257. Tá certo? Bom, algumas expressões, e aí isso é importante, porque você fala assim, tudo bem, se a solidariedade decorre do contrato, que é que eu vou ler no contrato para identificar que a obrigação é solidária? Bom, aqui, gente, a primeira coisa é o contrato ser expresso. Né? Pedro e Ricardo são devedores solidários. Pronto, acabou, solidariedade. Mas tem algumas expressões que podem indicar a solidariedade. Deixa eu corrigir aqui. Que podem indicar a solidariedade. São elas: insólido, por inteiro, solidariamente. Tá? Aí eu vou deduzir que o contrato estabeleceu a solidariedade. Eu não posso presumir, sem nenhum indicativo contratual, essa solidariedade. O segundo princípio contido no artigo 266 já foi abordado, que é a história lá da multiplicidade de vínculos. Né? Vamos lá. Solidariedade ativa. Gente, a solidariedade pode ser ativa, passiva e mista. Né? Iniciemos pela solidariedade ativa. Lembrando que a mista ela não tem regramento específico no Código Civil. Por quê? Porque aí, gente, como o Código Civil ele já regulamenta a solidariedade ativa em determinados artigos e a passiva nos outros, a mista é o somatório de toda essa regulamentação. É só eu aplicar o que é atinente tanto à solidariedade ativa quanto passiva. Tá? Vamos lá. Conceito de solidariedade ativa pode ser extraído da lei, que diz, artigo 267, cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Gente, prestem atenção a isso, viu? Olha, vejam só, a solidariedade ativa, ela acaba sendo uma comodidade para o devedor. Professor, a solidariedade ativa acaba sendo uma comodidade para o devedor. João e Ricardo são credores solidários de Rogério. João e Ricardo são credores solidários de Rogério. Como é que isso pode ser uma vantagem para mim, devedor? Praticidade. Eu não preciso procurar um pagar metade, procurar o outro pagar metade. Eu posso pegar o dinheiro todo e entregar para um e falar, se vira, acerta lá com o teu amigo. Pronto. Paguei bem? Paguei, porque a solidariedade aí era ativa. Qualquer credor poderia receber o valor todo, tendo a obrigação depois de repassar a quarta parte do outro credor. Tá? Bom, gente,
Exemplo interessante de solidariedade ativa é o da conta corrente. Já decidiu o STJ. Direito civil, responsabilidade civil, indenização. Registro em cadastro de restrição ao crédito. Cheque sem provisão de fundos. Conta corrente conjunta. O cotitular de conta corrente conjunta detém apenas a solidariedade ativa dos créditos. O que é isso? Ele é credor do banco em relação ao dinheiro que está depositado. Então, qualquer um dos correntistas na conta corrente conjunta pode levantar o dinheiro todo. Eles são credores solidários do banco. Mas eles não são devedores solidários do banco. Né? Não se tornando responsável pelos cheques emitidos pelo outro correntista. A jurisprudência dessa corte está consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato de violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo. Tá? RESP 708612, Rondônia. Ministro César Asfor Rocha, 4ª turma, 25/4/2006. Outro exemplo de solidariedade ativa foi essa lei aqui, que fala sobre refinanciamento para pagamento de débitos civis comerciais de criadores de gado no pós-guerra. Tá? Eu acho que eles chegaram a chamar essa lei de Lei Zebu. Né? Aqui, aos criadores e recriadores do gado bovino é assegurado o direito de pagarem seus débitos civis, comerciais e fiscais anteriores a 19 de dezembro de 46 ou posteriores, desde que se trate de inovações ou reformas, pela seguinte maneira: 50% em 6 prestações anuais iguais exigíveis a partir de 31 de dezembro de 49. 50% em 2 prestações anuais iguais exigíveis, respectivamente, com seus juros, em 31 de dezembro de 55 e 31 de dezembro de 56. E aqui na frente ele fala sobre... Ele fala quem vai ser contemplado e fala sobre o Banco do Brasil, que você pagará apenas a ele. Quer ver? Aqui. Aqui, ó. Esse artigo 12. O débito ajustado constituir-se-á à base de garantias reais ou fidejussórias existentes e se pagará anualmente pena de vencimento em prestações iguais aos credores em solidariedade ativa, rateadas em proporção ao crédito de cada um. Solidariedade ativa, decorrente de lei. Mas não é uma coisa muito comum, tá, gente? Por quê? Porque aqui isso é veja que foi uma lei para proteger criadores de gado. Facilitava a vida deles, dizendo assim, ó, paga para um deles e você pagou para um, tem o recibo, depois esse um que recebeu que vá se virar lá com os outros. Tudo bem? Bom, mas não é algo muito comum no direito brasileiro. Tá? É possível, mas não é tão frequente. Características. Ainda tratado do artigo 267, podem ser arroladas as seguintes características desse tipo de obrigação. Qualquer credor pode promover medidas assecuratórias do direito. Se um credor constituir em mora o devedor, essa mora aproveitará a todos. O artigo 204, parágrafo 1º diz: a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros. Assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais. Agora, vejam que interessante. Essa história da interrupção feita por um credor solidário, também servir para interromper a prescrição quanto aos outros, vale só para a interrupção. Não vale para a suspensão. Por quê? Vamos lá, artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveita os outros se a obrigação for indivisível. Mas vai falar assim, mas por que, Rogério? Gente, a interrupção ela é calcada em fatos objetivos. Fatos objetivos podem ser aproveitados por todos. Como assim? O protesto cambial, a citação válida, são fatos que interrompem a prescrição, por exemplo. Se um dos credores solidários interrompeu, isso aproveita a todos os outros. Agora, a suspensão é calcada mais em questões subjetivas. Por exemplo, não corre prescrição entre pai e filho. Como a solidariedade ela envolve uma multiplicidade de vínculos, pode ser que um dos credores seja pai e o outro filho, e outro devedor filho. Né?
não corre entre eles prescrição. Mas em relação aos outros devedores, essa prescrição está correndo. Tá? Bom, me perguntem sobre isso na aula ao vivo. Eu estou falando rapidamente porque se vocês voltarem lá para a aula de fatos jurídicos, para as duas últimas aulas de fatos jurídicos, eu falo disso. Sobre a história da suspensão de prescrição, da interrupção de prescrição e da solidariedade a impactar sobre isso no caso de interrupção e no caso de suspensão. Tá? Vamos lá. Qualquer credor pode ingressar com a lide, mas só quem o fez poderá executar a sentença. Porque a sentença, gente, para ser executada, você tem que estar no título executivo lá, seu nomezinho, para o juiz deferir o pagamento a quem consta do título executivo. Artigo 778 do CPC. Se um dos credores se tornar incapaz, isso em nada afetará a solidariedade, porque os outros poderão cobrar ainda a dívida toda. Se um dos credores decair da ação, em nada isso afetará os outros. O devedor não terá direito a pagar apenas sua quota parte, mas ele terá que pagar a dívida toda. Pronto, são essas as características da dívida solidária. 268. Enquanto algum dos credores solidários não demandarem um devedor comum, a qualquer deles este poderá pagar. Gente, o que é que eu quero dizer com isso? A solidariedade ativa ela é uma vantagem mais para o devedor. Enquanto ele não for demandado, ele pode escolher qualquer um dos credores e falar assim, está aqui o dinheiro, se vire e divida a cota dos outros. Mas se ele já foi demandado por alguém, aí para prestigiar essa pessoa que se deu ao trabalho de acionar, aí sim você só vai poder pagar quem te acionou. Tá? Este é o princípio da prevenção do direito material e lembra aquele existente no processo civil que fala sobre prevenção é que o juiz estaria prevento, né, para julgar determinadas causas, né, nas hipóteses do artigo 58 a 60. Nesse caso, o credor estará prevento se ele deu entrada na ação, para prestigiar o fato dele ter contratado um advogado, dele ter se virado para cobrar essa dívida solidária. Tá? Análise dos demais dispositivos do Código Civil. Né? Gente, vamos fazer assim? Vamos lá tomar uma água, quando vocês voltarem, a gente segue tratando aqui da análise do nosso Código Civil. Vamos lá. Pois bem, eu estava aqui em análise do Código Civil, né? O artigo 270, ele disciplina o princípio da refração do crédito e dispõe, se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Gente, como é que isso funcionaria? Vamos lá, eu tenho C1 e C2 credores solidários. C1 tem herdeiro 1 e herdeiro 2, porque ele morreu. Tá certo? E aqui tem um devedor. A dívida é de 1.000. E ela é uma solidariedade ativa. Tá? Então, vejam aqui o desenho que eu fiz. Vamos lá. Eu tenho um crédito solidário aqui de R$1.000 em relação a D, tá? E aí, só que um dos credores morreu. A pergunta regulada por esse dispositivo é: quanto é que o herdeiro 1 pode cobrar e quanto o herdeiro 2 pode cobrar? Eles podem cobrar a dívida toda, já que havia solidariedade? Resposta: não. Eles só podem cobrar o quinhão hereditário deles. Qual é o quinhão hereditário deles? O quinhão deles era, se a dívida era de 1.000 e havia 2 credores, significa que a cota parte de cada credor é 500. Né? Mas como são 2 herdeiros desses R$500, a cota parte dele é quanto? 250. E desse aqui, 250. Beleza? Entenderam qual foi o cálculo que eu fiz? Ó, a dívida era de 1.000. Se a dívida era de 1.000, a cota parte de cada um dos credores era 500. Mas aqui, então, se a cota era 500, o quinhão de cada um era 250. É isso que eles podem cobrar. Isso está onde? Gente, já vimos. Artigo que? 270.
que diz o quê? Se um dos credores, C1, se um dos credores solidários, né? Se um dos credores solidários, C1, falecer deixando herdeiros, H1 e H2, pelo valor aqui de R$1.000, era a dívida solidária total, cada um dos herdeiros só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão. A cota do crédito que corresponde ao quinhão de H1 é 250 e de H2 é 250. Tá? Carlos Roberto Gonçalves diz que isso tem as seguintes exceções. Se houver apenas um herdeiro, porque aí ele se comportaria como se fosse um credor solidário. Se todos os herdeiros agirem conjuntamente como se fossem o falecido. Se a obrigação for indivisível, porque aí não tem jeito de prestar de forma diferente. Já o artigo 271, ele nos diz o quê? Vamos a ele. Deixa eu só apagar aqui, que a gente pode ter que usar o quadrinho de novo. Vamos lá. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Gente, isso é muito interessante. Vocês lembram o que a gente falou na obrigação indivisível? A obrigação indivisível, ela está aqui no artigo 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Se para o efeito do disposto nesse artigo houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. Se for só de um a culpa, os outros se exonerarão. O exemplo que eu tinha dado era o seguinte. Nós tínhamos aqui, era algo parecido com isso. Nós tínhamos aqui, neste exemplo aqui, vamos lá. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. C1 e C2 são credores de D por um cavalo. Tá certo? E aí, gente, se o cavalo morre, o que é que acontece? Artigo 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. C1 e C2 eram credores de um cavalo, o cavalo valia R$900, agora C1 é credor de 450 e C2 é credor de 450 e tchau. E tchau, e mais nada. Beleza? Agora, se além de indivisível eu vou falar assim, C1 e C2 são credores solidários por um cavalo e o cavalo morre. Qual vai ser a diferença aqui? A diferença aqui, gente, vai ser o artigo 271, que ele diz o quê? Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Então, o C1 ele pode cobrar de D R$900. Ah, mas porque o cavalo vale 900. Mas se C1 não cobrar, C2 pode cobrar de D R$900. Aí eles não estão autorizados apenas, quer dizer, eles não vão, se eles quiserem, eles não vão ficar limitados a cobrar apenas a quota parte deles. Eles podem cobrar o valor total. Tá? Por quê? Porque a solidariedade ela não é uma realidade que recai, que tem em mira sobretudo o objeto. Ela é uma realidade que tem em mira sobretudo o sujeito. E aí, gente, olha que legal. Quando o sujeito morre, os herdeiros não eram solidários entre si. Percebe? A solidariedade ela não é uma realidade que tem em mira sobretudo o objeto, mas uma realidade que tem em mira sobretudo o sujeito. Já a indivisibilidade é uma realidade que tem em mira sobretudo o objeto. Tá? Bom, continuando. Quanto ao artigo 272, nós temos o seguinte. Ele pode ser comparado ao 262. O credor que tiver perdoado a dívida ou recebido o pagamento, responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Gente, olha aqui o perdão. Remissão. Remissão de dívida. Tá? Remissão de dívida na solidariedade. O que é que ele está dizendo?
C1 e C2 eram credores de D por R$1.000. Credores, o quê? Solidários. Né? Solidariedade aqui, ó. Eram credores solidários por R$1.000. Aí o que aconteceu, minha gente? Aconteceu o seguinte. C1 deu perdão de dívida para D. Perdoou. E agora, Rogério? Gente, olha que olha esse raciocínio. Olha esse raciocínio. O credor solidário, ele tem poder para dar quitação para o D? Tem. O D pode pagar a dívida toda para um dos credores solidários só? Pode. Então, cada credor solidário tem o poder de sozinho dar quitação. Se ele tem poder de dar quitação, ele tem poder de sozinho perdoar a dívida. Então veio o credor solidário 1 e falou: D, perdoa sua dívida. D não deve mais nada a ninguém. Ele precisa pedir o perdão da dívida também para C2? Não. C1 pode dar esse perdão sozinho. D2 saiu da história. D saiu da história. D saiu da história. Se C1 perdoou, se qualquer um deles perdoar, o D sai da história. Beleza? Beleza. Só que eu não posso prejudicar o outro credor. Eu que perdoei, não posso prejudicar o outro credor. Gente, você sabe que o perdão é como se, ao invés de receber o dinheiro, eu falasse: olha, não precisa pagar. Mas e o C2? Falou: não precisa pagar o quê, cara pálido? Eu quero minha grana. Bom, aí o que ele tem que fazer com o C2? Ele tem que chegar para o C2 e passar o quinhão do C2. Que é quanto? 500. Professor, mostra isso aqui de novo. De onde você tirou isso? Daqui, ó. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Ele pode até perdoar, mas ele continua tendo que entregar ao outro a parte que cabe ao outro. Beleza? Remissão na solidariedade. Agora vamos para a remissão na indivisibilidade. Artigo 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a cota do remitente. Gente, C1 e C2 são credores de um cavalo que vale R$900. Então vamos deixar igualzinho aqui. Eu tinha falado da dívida de 1.000. De um cavalo que vale R$1.000. Certo? R$1.000. Beleza. E aqui é o D. Remissão na indivisibilidade. C1 e C2 são credores de um cavalo que vale R$1.000. Está ali o D. Aí, o C1 vem e fala assim para o D: eu te dou o perdão dessa dívida. Está perdoado, não precisa pagar nada mais para mim não. Eu te perdoo. Como é que funciona isso, gente? C2 ainda pode cobrar de D o cavalo, mas tem que passar para ele a cota, o troco correspondente ao quinhão de quem perdoou. Porque foi perdoado. Então ele cobra o cavalo e devolve o troco de 500, porque era a cota do C1. De onde você tirou isso, professor? Leiam aqui para vocês verem se não está exatamente o que foi dito aí. Se um dos credores perdoar a dívida, C1 perdoou. A obrigação não ficará extinta, ou seja, o C2 pode continuar a cobrar o cavalo. Não ficará extinta para com os outros, mas o devedor só poderá, aliás, não ficará extinta em relação aos outros credores, mas os outros credores só poderão exigir a dívida descontada a cota do remitente, descontada a cota de quem perdoou. Beleza? E na solidariedade, vamos recapitular. Na solidariedade está aqui, ó. Vamos lá. O credor que tiver remitido a dívida, C1 perdoou a dívida, ou recebido o pagamento, responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Então ele pode até perdoar, mas ele é que vai entregar o troco aqui.
e o D vai sair da relação. Neste outro caso, o D continua devendo o cavalo, mas o D vai receber o troco de C2. Beleza, gente? Entenderam? Qualquer coisa, vão e voltem a essa parte para vocês enxergarem na prática essa diferença entre o 262 e o 272 no perdão da dívida indivisível e no perdão da dívida solidária. Seguindo ainda o nosso estudo, nós temos o quê? Vamos lá. 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Então, gente, olha só. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte. Solidariedade. Se C1 for cobrar a dívida de D, o D não pode chegar para o C1 e falar algo que diga respeito apenas ao C2. Se ele quiser usar uma defesa, ele vai ter que usar uma defesa geral. Por exemplo, o que é uma defesa geral? É uma defesa que afete a vida de todos. Por exemplo, a dívida já foi paga. A dívida já foi paga, gera quitação para todos. Isso é uma exceção geral, não é uma exceção pessoal. Quando a gente fala de exceção pessoal, a gente está falando de vícios do negócio. Quando a gente tem uma multiplicidade de vínculos, a gente pode dizer assim, você está me cobrando a dívida toda, C1, mas o C2 me coagiu. Não, aí não dá. Incapacidade, inadimplemento, se a dívida for condicional para um, isso tudo é uma exceção pessoal. As exceções gerais são aquelas que afetam a vida de todos. Normalmente é o pagamento, o perdão da dívida, a existência de outra forma indireta de extinção de crédito, como compensação, novação, etc. Tá? Mas o que disser respeito então, em resumo, para ficar numa linguagem mais leiga, eu não posso apresentar para o C1 uma defesa que diz respeito a uma peculiaridade de C2. Para o C1, eu só posso apresentar uma defesa que diga respeito a ele, C1. Por exemplo, se o C2 me coagiu, eu posso chegar e falar assim, C2, você não pode me cobrar, porque você me coagiu. Isso é uma exceção pessoal, e aí eu estou apresentando só para o C2. Mas se o C1 me cobrar, eu não posso falar o C2 me coagiu. Não se a obrigação for divisível. Tá? Eu não tenho como apresentar essa defesa para o C1. Tá? O que eu posso fazer é apresentar uma defesa geral. Eu já paguei. O C2 me perdoou. Tá? É uma exceção geral, não é uma exceção pessoal. Tá? 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. O julgamento favorável aproveita-lhes, a menos que se funde em exceção pessoal. Já mais ou menos na mesma linha que tínhamos dito. Extinção. O artigo 269, ele diz o seguinte, ele alterou um pouquinho a sistemática anterior, mas mais na forma do que no conteúdo. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Tá? Então, o que se pagou a um dos credores solidários já se pagou. A solidariedade continua em relação aos demais? Continua em relação ao que não foi pago. E se eu paguei tudo para um dos credores? Está pago, está tudo certo. Isso vale não só para o pagamento mesmo da obrigação, como para as formas indiretas de extinção de obrigações que a gente vai estudar ao longo do semestre, como compensação, novação, remissão. Isso é tão verdade que isso está meio espalhado em outros artigos do Código. Por exemplo, a confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. A transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito à coisa indivisível. Né? Gente, só para uma curiosidade, o que seria essa história da confusão? Confusão é quando se confunde na mesma pessoa credor e devedor. Então vamos lá, C1, C2, C3. Eu vou chamar de H, o devedor era chamado de H, porque ele era filho de C1. Quando C1 morre, C1 morreu.
Tá? Quando C1 morre, houve uma confusão parcial aqui. Ele herdou 1/3 do crédito daqui do C1, mas ele ainda deve solidariamente 2/3 da dívida para C2 e C3. Tá bom, gente? Bom, se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, na aula ao vivo, vocês me perguntem. Tá bom? Mas o que eu quero dizer aqui em resumo é que o pagamento, o que foi pago, vai acabar matando a dívida solidária. E não só o pagamento, mas as outras formas indiretas de extinção, como dação em pagamento, novação, compensação, etc. Como lá na frente está mais especificamente colocado, por exemplo, no artigo 383. Tá bom, minha gente? Obrigado pela atenção. Até a próxima.